Qual a primeira coisa a fazer numa possível emergência médica? Pode parecer estranho, mas a primeira coisa é pensar em si mesmo. Você precisa proteger-se, e isso é tanto para o bem do paciente quanto para o seu próprio bem, pois, afinal de contas, se você se ferir, não conseguirá prestar ajuda. A avaliação da situação é o processo de busca e prevenção de perigos na cena de uma emergência médica. É a primeira coisa que você faz e o que vai praticar. A avaliação da situação tem 3 etapas. 1. Pare. 2. Pense. E então 3. Haja. Pare e avalie a situação à procura de perigos. Pergunte-se, o que causou a lesão? Existem perigos? Procure por perigos potenciais como vazamentos de gás, substâncias químicas, radiação, cabos elétricos rompidos, incêndio, armas de fogo, risco de explosão ou depleção de oxigênio. É possível se aproximar com segurança? Pense sobre como se aproximar de modo seguro. Fique atento a possíveis perigos como o tráfego vindo em sua direção. É preciso desligar o motor de um carro? Aplique barreiras de proteção se apropriado e disponíveis. Em seguida, pense. Formule um plano de ação seguro. É possível se manter seguro enquanto presta ajuda? Lembre-se de que a prioridade máxima é a sua segurança. Conheça os seus limites. Que tipo de assistência de emergência pode ser necessária? Como você aciona o SME local? É possível buscar um DEA ou pedir para alguém acionar o SME ou buscar um DEA? Pense no seu treinamento e relaxe. Agora, haja. Comece a prestar assistência. Siga as diretrizes de assistência de emergência que você aprenderá neste curso. Enquanto presta auxílio, você segue a sequência de prioridades das habilidades de assistência de emergência, mas a avaliação da situação e os cuidados consigo mesmo nunca param. Garanta sua própria segurança para poder ajudar outros em necessidade. Anteriormente, você aprendeu que algumas pessoas hesitam em prestar auxílio de emergência por medo de serem infectadas. As doenças que mais preocupam são as transmitidas pelo sangue e por outros fluidos corporais, com destaque para a hepatite B e C e o vírus da imunodeficiência em humanos, ou HIV. Como socorrista de emergência, você pode reduzir muito o risco de contaminação ao aplicar barreiras de proteção. Barreiras incluem luvas, barreiras para ventilação ou máscaras para ventilação, máscaras faciais e protetores oculares. Luvas e máscaras ou barreiras para ventilação são úteis durante a RCP. Luvas, protetores faciais e oculares são barreiras úteis quando você se expõe a fluidos corporais como sangue. Contudo, não atrase a assistência de emergência caso não haja barreiras de proteção disponíveis. Pesquisas demonstram que as chances de transmissão de doenças são baixíssimas durante a prestação de RCP. Você minimiza o risco de infecção ao colocar sempre uma barreira de proteção entre você e qualquer fluido corporal de outra pessoa. Assim como a avaliação da situação, o uso de barreiras é uma habilidade geralmente realizada antes de você começar a ajudar o paciente. Lembre-se de começar pela primeira habilidade, a avaliação da situação. Pare, pense e então haja. Conforme avalia a situação, vista luvas se as tiver. Vista-as cuidadosamente para evitar que rasguem. Remover as luvas assim que terminar de auxiliar um paciente é um pouco mais complexo. Seu objetivo é removê-las evitando respingar ou dispersar fluidos corporais. Para remover a primeira, belisque cuidadosamente o exterior da luva na região do pulso, desta forma. Em seguida, retire a luva enrolando-a delicadamente do avesso. Segure a luva removida com a mão que ainda está com luva, desta forma. Para remover a luva restante, escorregue alguns dedos por baixo dela na região do pulso, rente à pele, e enrole-a do avesso, envolvendo também a luva removida anteriormente, desta forma. Por fim, coloque as luvas em um saco para descarte de resíduos infecciosos, conforme as diretrizes locais. Seu instrutor vai lhe mostrar como usar um ou mais tipos disponíveis de barreiras ou de máscaras para ventilação.
Elas capturam ou isolam umidade ou fluidos da boca e da exalação do paciente durante a etapa de ventilações de socorro da RCP. Por ocuparem pouco espaço, é fácil manter um conjunto delas sempre à mão, mas lembre-se de que a chance de transmissão de doenças é baixíssima durante a prestação de RCP. O risco de contaminação pode ser ainda menor quando você socorre alguém com um histórico médico conhecido, como um familiar. Consequentemente, você não precisa negar ajuda só porque não tem uma barreira de proteção com você. Você já avaliou a situação e possivelmente aplicou barreiras de proteção. Agora está pronto para começar a avaliação primária. Avaliação é uma análise ou apreciação. Primária significa primeira em uma série ou sequência. A avaliação primária o ajuda a reconhecer condições potencialmente fatais e a prestar assistência de emergência prioritária. Na avaliação primária, você avalia se as vias aéreas do paciente estão abertas e busca se o paciente está respirando normalmente. Esta é a porção AB do ABCAV. Após uma avaliação primária, você parte imediatamente para atender quaisquer condições potencialmente fatais que descobrir. Independentemente da situação do paciente quando você chegar, comece pela avaliação primária. Ela segue a sequência do ciclo de assistência que aponta diretamente para um caminho de prioridades de emergência. Ao longo de um incidente, você monitora continuamente o paciente e usa o ciclo de assistência como guia, prestando auxílio com base nas descobertas da sua avaliação. Assista a esta emergência simulada, observando como o ciclo de assistência guia o socorrista. Após a simulação, nós analisaremos como o socorrista aplicou cada etapa. Hello? Ricky? It's Evan. I'm an emergency responder. May I help you? Ricky? Ricky, are you okay? You okay? Yeah, my friend just collapsed. He's not breathing and he's unresponsive. 3234 Tomas Street. Yes. Thanks. One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. O ciclo de assistência aponta para quais lesões ou enfermidades tratar primeiro. Por exemplo, suponha que um paciente inconsciente tenha uma hemorragia grave e não aparente respirar normalmente. O que você faz primeiro? Fácil, o ciclo de assistência o guia. Primeiro você avalia a situação. Certifique-se de que é seguro se aproximar da pessoa em necessidade. Então, rapidamente avalie as vias aéreas e busque pela respiração normal do paciente. Para fazer isso, primeiro abra as vias aéreas do paciente e então cheque rapidamente pela respiração normal. Este paciente não está consciente nem respirando normalmente. Assim, se estiver sozinho, você precisa acionar o SME. Em seguida, comece imediatamente as compressões torácicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Após aplicar as compressões, abra as vias aéreas e comece a ventilar pelo paciente. As compressões torácicas e ventilações de socorro, RCP, têm prioridade sobre hemorragia grave. O ABCAV e o ciclo de assistência o conduzem corretamente através das prioridades de emergência. Nesta situação, você lida com o fato de que o paciente está inconsciente e não respira normalmente antes de tratar a hemorragia grave. Se o paciente reagir e começar a respirar normalmente, você então pode cuidar da hemorragia grave. Vejamos agora a avaliação primária, primeiro em um paciente consciente e então inconsciente. Um paciente consciente está alerta e é capaz de responder às suas perguntas. Comece com a avaliação da situação. Pare, pense e então haja. Em seguida, faça a declaração do socorrista. Olá, meu nome é... Seu nome. Sou um socorrista de emergência. Posso ajudá-lo? Como um paciente consciente fala ou produz ruídos diferentes de simples ofegos, você avaliou que as vias aéreas estão abertas e que ele respira normalmente, as duas primeiras etapas do ciclo de assistência. Este paciente está consciente e respira normalmente, então não há necessidade de compressões torácicas, de abrir as vias aéreas e de ventilar pelo paciente. Não mova o paciente a menos que a sua segurança ou a dele estejam comprometidas. Vista barreiras de proteção se as tiver, mas não atrase a assistência de emergência se não as tiver à mão. Em seguida, estabeleça controle de hemorragia grave, de choque e de lesão da medula espinhal conforme avança pelo ciclo de assistência. Acione o SME se encontrar qualquer condição médica grave. Vejamos a avaliação primária em um paciente inconsciente. Um paciente inconsciente perdeu completamente a consciência ou está parcialmente consciente, mas é incapaz de reagir. Comece pela avaliação da situação. Pare, pense e então haja. Garanta que é seguro ajudar o paciente. Faça a declaração do socorrista. Olá, meu nome é... Seu nome. Sou um socorrista de emergência. Posso ajudá-lo? Este paciente não responde à declaração, então toque-o na clavícula para confirmar o estado de inconsciência e pergunte: você está bem? Você está bem? Após a declaração do socorrista, rapidamente avalie as vias aéreas e busque pela respiração normal do paciente. Se não tiver certeza, abra rapidamente as vias aéreas usando a inclinação da cabeça e elevação do queixo. Para executar essa técnica, coloque uma mão na testa do paciente e as pontas dos seus dedos embaixo da ponta do queixo dele. Desta forma. Por fim, incline suavemente a cabeça para trás e eleve o queixo. Outra maneira é com a elevação tipo empunhadura de pistola. Desta forma. Com as vias aéreas do paciente abertas, busque pela respiração normal. Para isso, procure por movimentos do peito e por sons respiratórios. Com a orelha perto da boca do paciente, procure sentir o ar exalado na sua bochecha. Isso deve ser feito rapidamente, pois se o paciente não respira normalmente, ele precisa de RCP imediata. Evite longas demoras. Se o paciente não estiver consciente nem respirando normalmente, peça para alguém acionar o SME e, se possível, obter um DEA. Se estiver sozinho, use seu celular para acionar o SME, mas caso não tenha um, deixe o paciente para acionar o SME se não houver outra alternativa. Esta é a abordagem de ligar primeiro. Você liga primeiro para acionar o SME e então presta assistência. Este paciente inconsciente respira normalmente, então continue a avaliação primária estabelecendo controle de hemorragia grave, de choque e de lesão da medula espinhal. Se suspeitar de lesão da medula espinhal, imobilize a cabeça, o pescoço e a coluna vertebral e não mova o paciente. Se não houver suspeita e tiver de deixar o paciente, coloque-o na posição de recuperação. A posição de recuperação permite que o paciente respire mais facilmente, pois há pouca pressão sobre o peito. Ela também reduz o risco de obstrução das vias aéreas e permite a drenagem de fluidos se o paciente vomitar.
Para colocar um paciente inconsciente e que respira na posição de recuperação, primeiro posicione os braços dele desta forma. Pegue a perna mais distante do paciente logo acima do joelho e puxe-a para cima, mantendo o pé no chão. Desta forma. Agora puxe-o suavemente na sua direção, colocando-o de lado. Uma vez de lado, coloque a mão do paciente perto ou debaixo do pescoço para estabilização e, se necessário, puxe suavemente a cabeça para trás para garantir que as vias aéreas fiquem abertas. Caso tenha que manter o paciente na posição de recuperação por mais de 30 minutos, considere deitá-lo do outro lado para aliviar o peso sobre o braço. Quando um paciente para de respirar normalmente e seu coração bate de modo irregular ou para de bater, você pode substituir a ação de bombeamento de sangue do coração por compressões torácicas manuais. O sangue que você empurra pelo corpo do paciente transportará um pouco de oxigênio aos órgãos vitais, podendo aumentar as chances de sobrevivência do paciente até a chegada da ajuda profissional. A RCP é um processo com duas etapas: compressões torácicas, seguidas imediatamente por ventilações de socorro. Nesta habilidade, você aprenderá a realizar compressões torácicas. Se não conseguir aplicar ventilações de socorro ou mesmo não se sentir à vontade com elas, relaxe e aplique imediatamente compressões torácicas rápidas e contínuas. Elas por si só são bastante benéficas para um paciente e ajudarão a circular sangue que contém oxigênio. Comece avaliando a segurança da situação. Em seguida, cheque o estado de consciência do paciente com a declaração do socorrista. Hello, my name is Penny. Se não houver reação, toque na clavícula do paciente e pergunte: "Você está bem? Você está bem?" Na sequência, rapidamente avalie as vias aéreas e busque pela respiração normal do paciente. Aqui vai um importante lembrete. Nos primeiros minutos após uma parada cardíaca, um paciente pode estar quase sem respirar ou ofegando de modo ruidoso e ocasional. Isto é chamado de respiração agônica e não deve ser confundida com respiração normal. Muitos pacientes em parada cardíaca ofegam desta maneira. Se o paciente estiver inconsciente e sem respirar normalmente, peça para alguém acionar o SME e, se possível, obter um DEA. Se estiver sozinho, use seu celular para acionar o SME, mas caso não tenha um, deixe o paciente para acionar o SME se não houver outra alternativa. Esta é a abordagem de ligar primeiro. Você liga primeiro para acionar o SME e então presta assistência. Agora deite o paciente de costas se já não estiver nessa posição e, se necessário, exponha o peito dele. Encontre o local de compressão colocando a base de uma das mãos no centro do peito, o que em algumas pessoas é entre os mamilos. Sobreponha a outra mão e entrelace seus dedos. Use a palma da mão no local de compressão e mantenha seus dedos afastados do peito do paciente. Em seguida, alinhe seus ombros com suas mãos e estique os braços, travando os cotovelos. Desta forma. Agora administre as compressões torácicas. Comprima diretamente para baixo e evite empurrar sobre as costelas ou a extremidade inferior do externo, deixando o peso do seu corpo ajudar nas compressões. Para executar compressões torácicas eficientes, comprima forte e rápido, pressionando o externo cerca de 1/3 da profundidade do peito, no mínimo 5 centímetros ou 2 polegadas. Após cada compressão, permita que o peito retorne à posição normal e repita num ritmo de 1, 2, 3, 4 e assim por diante por 30 compressões torácicas. Realize as compressões do modo mais fluido possível, num ritmo de pelo menos 100 compressões por minuto, o que é mais rápido do que a maioria das pessoas acredita. Comprima forte e rápido. Você praticará as compressões torácicas com seu instrutor usando um manequim para a RCP. Não realize compressões torácicas em alguém que não necessite de RCP. Como já aprendeu, as compressões torácicas por si só são bastante benéficas para um paciente em parada cardíaca.
Contudo, se você também administrar ventilações de socorro, isso pode aumentar ainda mais as chances de sobrevivência até a chegada da ajuda profissional. Depois de concluir esta habilidade, confie no seu treinamento e preste RCP completa a um paciente inconsciente e que não respira normalmente, ou seja, compressões torácicas e ventilações de socorro. Comece com a avaliação da situação e a declaração do socorrista. Hello, my name is Juanita. I'm an emergency responder. May I help you? Em seguida, toque na clavícula do paciente e pergunte: Are you okay? Are you okay? Então abra as vias aéreas e busque pela respiração normal do paciente. Se ele não estiver consciente nem respirando normalmente, peça para alguém acionar o SME e, se possível, obter um DEA. Se estiver sozinho, use seu celular para acionar o SME, mas, caso não tenha um, deixe o paciente para acionar o SME se não houver outra alternativa. Thank you. Esta é a abordagem de ligar primeiro. Você liga primeiro para acionar o SME e então presta assistência. 11, 12, 13, 14, 15. Como na habilidade anterior, encontre o local de compressão colocando a base de uma das mãos no centro do peito, o que em algumas pessoas é entre os mamilos. Sobreponha a outra mão e entrelace seus dedos. Desta forma. Em seguida, alinhe seus ombros com suas mãos e estique os braços, travando os cotovelos. Agora execute as compressões torácicas. Comprima diretamente para baixo e evite empurrar sobre as costelas ou sobre a extremidade inferior do externo. Deixe o peso do seu corpo ajudar as compressões. Para executar compressões torácicas eficientes, você deve comprimir forte e rápido, pressionando o externo cerca de 1/3 da profundidade do peito, no mínimo 5 centímetros ou 2 polegadas. Após cada compressão, permita que o peito retorne à posição normal e repita num ritmo de 1, 2, 3, 4 e assim por diante, por 30 compressões torácicas. Realize as compressões do modo mais fluido possível, num ritmo de pelo menos 100 compressões por minuto, o que é mais rápido do que a maioria das pessoas acredita. Comprima forte e rápido. Após 30 compressões torácicas, aplique rapidamente no paciente uma barreira para ventilação e abra as vias aéreas. Use a inclinação da cabeça, elevação do queixo. Primeiro, coloque sua mão sobre a testa do paciente e use a palma da mão para inclinar a cabeça para trás. Desta forma. Coloque a ponta dos dedos debaixo da parte óssea de um dos lados da mandíbula, perto do queixo, evitando empurrar diretamente embaixo do queixo. Eleve a mandíbula para trazer o queixo para frente. Isto abre imediatamente as vias aéreas. Em seguida, pince as narinas e comece as ventilações de socorro. Administre 2 ventilações de socorro, cada qual durando cerca de 1 segundo. Exale só o suficiente para fazer o peito do paciente levantar. Observe o peito do paciente levantar. Se não conseguir fazê-lo levantar com a primeira ventilação, repita a inclinação da cabeça, elevação do queixo, antes de tentar uma nova ventilação. O posicionamento incorreto da cabeça é a causa mais comum da incapacidade de inflar os pulmões. Não faça mais do que 2 tentativas de elevar o peito do paciente e minimize atrasos entre as compressões torácicas. Após 2 ventilações que elevem ou não o peito, recomece as compressões torácicas. Depois de 2 ventilações de socorro, recomece imediatamente outro ciclo de 30 compressões torácicas. Continue alternando 30 compressões com 2 ventilações até a chegada do SME, até você poder desfibrilar com um DEA, até o paciente reagir e começar a respirar normalmente, até outro socorrista de emergência chegar e assumir o seu lugar, ou até você ficar cansado demais para continuar. Se mais de um socorrista estiver presente, considere revezar com ele. Para evitar fadiga, cada socorrista pode prestar RCP por 2 minutos e então revezar, cuidando para minimizar as pausas nas compressões torácicas.
Neste ponto do seu treinamento, seu instrutor pode lhe mostrar o uso de um desfibrilador externo automático ou DEA. A RCP tenta estender o tempo em que pode ser possível restabelecer o batimento cardíaco normal. Durante este período, é preciso que os profissionais do SME estejam a caminho. Por isso, é importante ligar primeiro para o serviço médico de emergência quando um paciente está inconsciente e não respira normalmente. Os profissionais qualificados podem fornecer suporte cardíaco avançado, ajudando com medicamentos, vias aéreas artificiais, dispositivos ventilatórios e desfibrilação. A desfibrilação tenta normalizar os batimentos irregulares do coração. Impulsos elétricos naturais controlam o batimento e, quando falham, o coração bate de modo irregular e não mais bombeia o sangue. Isto é chamado de fibrilação. A desfibrilação aplica um choque elétrico que, por instantes, interrompe os sinais irregulares e permite o retorno do batimento cardíaco normal. Conforme o tempo passa, a probabilidade da desfibrilação restabelecer o batimento cardíaco diminui, e esta foi a razão para o desenvolvimento de desfibriladores externos automáticos, ou DEAs. Com os DEAs, você não precisa mais esperar pelo pessoal do SME para desfibrilar o coração de um paciente. Eles são simples e podem ser usados por socorristas leigos como você. Um DEA é um aparelho portátil que automaticamente aplica um choque num paciente que não respira normalmente e cujo coração parou de bater ou bate de modo irregular. Todos os DEAs funcionam basicamente igual. Primeiro, você liga o DEA, seja abrindo a unidade ou apertando um botão específico. Então conecta o DEA ao peito do paciente por meio de duas pás adesivas. Em seguida, o computador do DEA tenta detectar um ritmo cardíaco que necessite de um choque e, se detectá-lo, informa para aplicar o choque. Dependendo do tipo de aparelho, o socorrista de emergência aplica o choque ou o DEA faz isso automaticamente. Para oferecer ao paciente as melhores chances de sobrevivência, você precisa conseguir integrar rapidamente a RCP com o uso do DEA, e 3 ações devem ocorrer nos primeiros instantes após uma parada cardíaca. Primeiro, acione o serviço médico de emergência. Em segundo lugar, preste RCP imediatamente. Por fim, use um DEA. Estas 3 ações fazem parte da cadeia da sobrevivência. Se alguém estiver por perto quando você presta RCP, peça para a pessoa acionar o SME e obter um DEA. Além disso, pessoas ao redor podem montar o DEA e aplicar as pás adesivas enquanto você presta RCP, permitindo minimizar as interrupções na RCP. What happened? Greg cut himself on the saw. Can you call for help and wait outside for them till they get here and bring him back? Okay. Thanks. Can I help with anything? Yeah, could you get the first aid kit, please? Yeah. Thank you. Okay, Greg, try and elevate the arm here. Okay, try and keep your arm elevated here. Great, thanks. Great. Keep moving, Mary. Thanks. Okay, Greg. Get this on here. O controle de hemorragia grave é uma habilidade básica e importante de primeiros socorros que pode influenciar positivamente na recuperação de um paciente. A hemorragia grave é potencialmente fatal porque o sangue leva oxigênio para os tecidos do corpo. O corpo contém cerca de 6 litros de sangue e a perda de apenas 1 litro pode ser fatal. Há 3 tipos de hemorragia, dependendo do tipo de vaso sanguíneo lesionado.
As artérias são os maiores vasos sanguíneos e levam sangue do coração para os tecidos. O sangue arterial é vermelho vivo e esguicha com cada pulsação. A hemorragia arterial é a mais grave porque o paciente pode rapidamente perder muito sangue. Quando uma artéria importante é cortada, a morte pode ocorrer em 1 minuto se não houver tratamento. Acione imediatamente o SME se encontrar esse tipo de hemorragia. As veias retornam o sangue dos tecidos para o coração. O sangue venoso é vermelho escuro e flui de modo constante e sem esguichar. A hemorragia venosa também pode ser fatal. Se não puder controlá-la, acione o SME e monitore o ciclo de assistência do paciente. Os capilares são minúsculos vasos sanguíneos entre as artérias e as veias, onde sangue e tecidos trocam oxigênio. A hemorragia capilar tende a ser lenta e fácil de controlar, a menos que o ferimento se estenda por uma grande área. Monitore o ciclo de assistência do paciente e acione o SME se necessário. Para começar a auxiliar um paciente com uma hemorragia grave, primeiro avalie a situação para garantir que é seguro se aproximar, vista as barreiras adequadas e faça a declaração do socorrista, perguntando se pode prestar ajuda. Se o paciente concordar, acione o serviço médico de emergência. Tranquilize o paciente enquanto trata a hemorragia e, se necessário, ajude o paciente a encontrar uma posição confortável. Como o paciente está consciente e respirando normalmente, você pode deixar de lado a RCP, compressões torácicas, abrir as vias aéreas e ventilar pelo paciente. Com um paciente consciente, avance imediatamente para o E do ABCAV no ciclo de assistência. O primeiro E indica para estabelecer controle de hemorragia grave. Para controlar a hemorragia grave, use a pressão direta contínua. Coloque um pano ou um curativo limpo sobre o ferimento e aplique pressão constante. Na falta de um curativo, use um pedaço de tecido ou mesmo sua mão protegida pela luva se nada mais estiver disponível. Mantenha a pressão contínua, mas você pode liberá-la periodicamente para verificar se a hemorragia diminuiu ou parou. Além da pressão direta, você também pode usar uma bandagem de pressão. Enquanto mantém pressão direta, enrole uma bandagem sobre o curativo inicial. O paciente pode ajudá-lo se for capaz. Se o curativo ficar ensopado de sangue, não o remova. Ao invés disso, sobreponha outro curativo e prossiga com a pressão direta. A aplicação de pressão direta contínua e de bandagens de pressão é o melhor método para controlar hemorragias, mas podem existir variações regionais no tratamento, tais como elevar os membros afetados, dar oxigênio ao paciente e aplicar um torniquete como último recurso para controlar uma hemorragia grave. Seu instrutor o avisará sobre estas variações. O estado de choque é a reação do corpo a uma grave lesão ou doença. O estado de choque pode ser fatal e ocorre quando não há sangue oxigenado suficiente chegando aos tecidos. Isso ocorre devido a uma hemorragia grave ou quando o corpo não mais controla o fluxo sanguíneo para os tecidos. Em geral, sempre estabeleça controle de choque em um paciente ferido ou enfermo, mesmo se os sinais e sintomas estiverem ausentes. Há 9 indicadores de estado de choque, apesar de alguns ocorrerem com outras lesões. São eles: pulsação rápida e fraca, tecidos pálidos ou azulados, pele úmida e pegajosa, possivelmente com tremores, desorientação mental, ansiedade, agitação ou irritabilidade, mudança no estado de consciência, náusea e talvez vômito, sede, olhos sem brilho, olhar vidrado, e respiração rasa, porém rápida e ofegante. Quando chegar ao controle de choque, você já terá avançado bastante no ciclo de assistência. Terá avaliado a situação e aplicado barreiras. Na avaliação primária, você terá confirmado o nível de consciência do paciente e se ele respira normalmente. Se o paciente respira normalmente, não haverá necessidade de RCP. Se o paciente estiver inconsciente ou perdendo sangue, você acionará o serviço médico de emergência. E se houver hemorragia, você a tratará aplicando pressão direta. Para tratar um paciente consciente em choque, deixe que ele escolha qual posição é mais confortável, sentado ou deitado. Para tratar um paciente ferido e inconsciente, faça-o na posição em que o encontrar. Caso suspeite de lesão na cabeça, pescoço ou costas, não mova o paciente e mantenha imóveis a cabeça e o pescoço. Mais sobre isso na próxima habilidade.
Quer o paciente esteja consciente ou não, controle o estado de choque mantendo a temperatura corporal com base nas condições climáticas locais. Isso pode significar cobrir o paciente com um cobertor ou protegê-lo do sol. Se não houver razão para suspeitar de lesão na medula ou nas pernas, eleve as pernas do paciente entre 15 a 30 centímetros ou 6 a 12 polegadas. Isso move sangue para áreas mais críticas como o peito e a cabeça. Lesões na medula espinhal podem causar paralisia permanente ou mesmo morte. A medula espinhal estende-se pelo pescoço e pelas costas, conectando o cérebro ao resto do sistema nervoso. Um rompimento da medula espinhal dificulta o controle do cérebro sobre o sistema nervoso abaixo da ruptura. Lesões na cabeça, no pescoço ou na coluna podem pôr em risco a medula espinhal. Mover um paciente com uma lesão na cabeça, pescoço ou coluna pode agravar a lesão. Por isso, nunca mova um paciente com uma suspeita de lesão da medula espinhal, a menos que seja absolutamente necessário devido a um perigo imediato. Com um paciente consciente, conduza à avaliação primária onde você o encontrar. Você só o moveria para evitar danos adicionais imediatos, como os causados quando o paciente estiver submerso ou num carro ou construção em chamas. Você também moveria o paciente se fosse necessário para prestar RCP. Sempre suspeite de lesão da medula espinhal em situações que causaram ferimentos na cabeça, pescoço ou coluna vertebral. Isto inclui acidentes de trânsito, ser ejetado de um veículo em movimento, quedas, especialmente de uma altura maior do que a da própria vítima, ferimento penetrante, como causado por arma de fogo, qualquer golpe forte na cabeça, pescoço ou costas, atingir um obstáculo primeiro com a cabeça, como ao mergulhar de cabeça em água rasa, ser atingido por um raio, ou qualquer lesão causada por impacto significativo, independentemente da parte do corpo atingida. Os 8 indicadores de possível lesão da medula espinhal são: mudança no estado de consciência, dificuldade respiratória, distúrbios visuais, incapacidade de movimentar uma parte ou todo o corpo, paralisia, dor de cabeça, vômito, perda de equilíbrio e formigamento ou dormência nas extremidades do corpo. Com um paciente inconsciente, comece avaliando a situação em busca de perigos. Vista as barreiras apropriadas, se disponíveis, e comece a avaliação primária. Conduza a avaliação na posição em que encontrou o paciente, a menos que a segurança dele esteja em perigo, ele possa precisar de RCP ou você precisar controlar a hemorragia grave num ferimento que não consiga ver. Faça a declaração do socorrista e peça para alguém chamar o SME. Call for help. O paciente deve estar deitado de costas para a assistência continuada. Se ele já não estiver nesta posição, você terá que virá-lo enquanto protege a medula espinhal. Enquanto vira o paciente, estabilize a cabeça e o pescoço para que fiquem alinhados e imóveis em relação à coluna vertebral. Se houver alguém para ajudá-lo, peça-lhe para estabilizar a cabeça enquanto você vira o paciente como um todo, mantendo a cabeça, pescoço e coluna alinhados. Caso esteja sozinho, você mesmo fará isso enquanto usa a técnica de virada de tronco. Enfie o braço oposto a você embaixo do quadril e, enquanto suporta a cabeça do paciente, vire-o na sua direção. Repouse o paciente de costas e prossiga com o ciclo de assistência, começando a RCP se não houver respiração normal. Caso contrário, cheque e trate qualquer hemorragia grave, estado de choque ou lesão da medula espinhal. Na avaliação primária, você aprendeu que quando alguém precisa de cuidados, você aplica o ciclo de assistência, começando por avaliar as vias aéreas e buscar pela respiração normal do paciente. Quando um paciente consciente se engasga, suas vias aéreas não estão abertas e ele não respira normalmente. Ele precisa de ajuda imediata para voltar a respirar. Em adultos, a causa mais comum de obstrução é a comida.
Vejamos como ajudar pacientes conscientes e inconscientes a expelir um objeto obstruindo as vias aéreas. Se suspeitar de engasgo, comece com a avaliação da situação. Pare, pense e haja. Como é pouco provável o contato com fluidos corporais e o tempo é vital, você geralmente não precisa de barreiras de proteção. Para um paciente consciente, pergunte: se ele estiver tossindo, respirando com dificuldade ou puder falar, incentive-o a continuar tossindo até expelir o objeto. Mas se ele não puder falar nem respirar, faça a declaração do socorrista e acione o SME. Após ele sinalizar por ajuda, um aceno é suficiente, você poderá usar pancadas nas costas, compressões abdominais ou compressões torácicas para tentar expulsar o objeto. As técnicas com pacientes conscientes variam internacionalmente e seu instrutor lhe ensinará as técnicas apropriadas para a sua região que você deve usar para auxiliar um paciente engasgado. Embora não haja evidências conclusivas se uma técnica é melhor que outra, o fato é que se uma técnica em particular não resolve, passe para outra. Para aplicar pancadas nas costas, fique de pé do lado e ligeiramente atrás do paciente. Apoie o peito com uma das mãos e incline o paciente para frente. Com a base da outra mão, aplique 5 pancadas firmes entre as escápulas. Pare se a obstrução foi liberada ou passe para outra técnica. As compressões abdominais usam o ar residual dentro dos pulmões do paciente para expulsar a obstrução. Fique de pé atrás do paciente e passe os braços ao redor da cintura. Com uma das mãos, localize o umbigo. Com a outra, feche o punho e coloque o lado do polegar sobre o abdômen, ligeiramente acima do umbigo. Coloque a mão livre sobre o lado externo do punho fechado. Com seus braços dobrados para fora, sem pressionar as costelas do paciente, comprima vigorosamente o abdômen para dentro e para cima. Pare se a obstrução foi liberada ou passe para outra técnica. Pode não ser possível aplicar compressões abdominais em alguns indivíduos, como grávidas ou pessoas acentuadamente obesas. Nestes casos, aplique compressões no centro do peito. Use seu punho fechado com o polegar voltado para dentro e a outra mão por cima, como nas compressões abdominais, mas desta vez pressione no local onde se realizam as compressões da RCP. Prossiga usando uma ou mais destas técnicas até que a obstrução seja liberada ou o paciente perca a consciência. Quando você pratica estas técnicas, lembre-se de somente as simular. Jamais aplique pancadas ou compressões em uma pessoa que não esteja com as vias aéreas obstruídas. Se o paciente perder a consciência enquanto tenta ajudá-lo, traga-o cuidadosamente para o chão. Em seguida, acione o SME e comece imediatamente as compressões torácicas da RCP. Elas devem expulsar qualquer obstrução. Após as compressões torácicas, olhe rapidamente dentro da boca do paciente à procura de qualquer material sólido nas vias aéreas. Se algo for visto, remova o objeto com o dedo. Se nada foi encontrado ou já tiver sido removido, prossiga com 2 ventilações de socorro. Por fim, continue aplicando 30 compressões, seguidas pela tentativa de administrar 2 ventilações de socorro. Prossiga com a RCP até a obstrução ser liberada e o paciente apresentar reação ou o SME chegar. Dependendo das diretrizes, restrições ou leis locais, seu instrutor pode oferecer uma sessão de desenvolvimento de habilidades sobre o uso de oxigênio de emergência. Receber a quantidade adequada de oxigênio é crucial, especialmente após uma lesão ou enfermidade grave, afogamento e acidente de mergulho autônomo ou a exposição contínua à altitude. O oxigênio de emergência pode reduzir o estresse e dar suporte ao sistema respiratório do paciente. Procure treinamento mais avançado em oxigênio se você for um mergulhador autônomo ou frequenta locais que ofereçam atividades aquáticas.